Olá a todos e todas, sejam bem-vindas, eu sou Babá de Agiora e esse é o Conversas Pretas Bahia. Como vocês perceberam, semana passada nós não publicamos o vídeo, mas foi com uma certa intencionalidade, né? Como está se avizinhando, eu já tinha adiantado para vocês que o tema desse vídeo seria relacionado à questão do racismo, tentar mais uma vez escurecer como funciona os mecanismos do racismo, em especial do racismo praticado no Brasil, que é bem peculiar, se comparado à maneira como ele é praticado e vivenciado em outros lugares do mundo. E eu acabei achando por bem segurar, já que nós estamos próximos, né, faltam alguns poucos dias, para que a gente comece aquele mês onde diversas pessoas nas redes sociais despertam consciência humana. A gente está entrando naquele mês onde diversas pessoas nas redes sociais despertam o interesse em questionar e faz aquela pergunta que toca fundo na emoção de diversas outras pessoas, que é quando as pessoas questionam assim, bom, se existe um dia da consciência negra, por que não existe um dia da consciência branca? Aliado a esses dois conceitos, aí vem toda a enxurrada de outras situações que nós estamos acostumados a lidar no cotidiano, normatizando-as inclusive, que são as piadas, as brincadeiras em tom jocoso, a condescendência com a condição, a tentativa de comparar as diversas desigualdades, né? Ah, eu sou branco, mas eu também sou pobre, então eu passo exatamente pela mesma questão que uma pessoa negra passa. Enfim, então, primeiro vou fazer esse vídeo para tentar explicar como é que funciona o racismo em suas vertentes, né? Vai ser bem didático, vai ser bem o professor Jorge Ora falando, e ao final eu quero propor um laboratório para a gente pensar algumas coisas para esse mês de novembro, né? O Novembro Negro, né? E a comemoração na verdade não, né? O dia de chamada de se pensar as desigualdades baseadas em conceito de raça, que é no dia 20 de novembro. O racismo eu não posso afirmar que ele é intrínseco à humanidade. As diferenças são, né, nós nos construímos a partir de princípios de alteridade, né? Eu me percebo como eu quando eu me comparo com o outro. Mas é sabido, pelo menos os estudos apontam, que mais especificamente a partir dos encontros entre a Europa e em especial com a África, a partir do século XVI, e com o advento do comércio e posterior tráfico atlântico de populações escravizadas oriundas da África espalhadas pelas Américas, motivou em alguns momentos, em alguns aspectos, elementos que vão embasar a questão do racismo. Isso não é exclusivo com a questão da negritude, com a pretitude, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu estou falando porque, na verdade, a maior carga de população humana que participou da sociabilidade no Brasil foi sim trazida como mão de obra escravizada do continente africano, e é sobre isso mais ou menos que a gente quer falar. Mas, ao longo dos séculos, foram necessários que alguns discursos fossem criados para justificar o comércio de gente ou a tentativa de dominação de um grupo por outro, né? Já ali na questão do comércio e do tráfico atlântico, em um dado momento a Europa entrou numa contradição, né? Haja vista que os dois poderes que dominavam o continente europeu era a monarquia, aqueles agraciados com as bênçãos de Deus, e o clero, a igreja. No entanto, já era sabido por alguns que a Bíblia condenava a escravização. Haja vista que, se pegamos o Velho Testamento, que é um conjunto de crônicas do povo hebreu, eles começam, logo depois da sua Gênese, a narrativa de como foram escravizados pelas populações egípcias, né, no continente africano, paradoxalmente. E era preciso justificar não apenas o comércio dessas pessoas, como também os violentos castigos aos quais essas pessoas eram submetidas. Não existe, ou pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum documento oficial que tenha sido emitido pela Igreja Católica
colocando as populações africanas na condição de semovente. No entanto, é consenso que, ao calar-se ou omitir-se, permitiu que os senhores de escravos, os senhores das plantações, os senhores de engenho, entendessem juridicamente que essas populações africanas estavam na mesma condição jurídica de um animal. Movem-se sozinhos, mas não têm direitos jurídicos, não têm direitos sociais, não têm direitos pessoais. E durante muito tempo essa foi a desculpa, mesmo criando um outro paradoxo. Já visto que esses homens e essas mulheres eram enviados do continente africano, quando não batizados nas próprias terras africanas, eram batizados quando aqui chegavam. E aí você fica aquela, como é que eu batizo quem não tem alma, como é que eu salvo a alma de quem não tem alma? Mas essa é uma outra discussão. Isso perdurou enquanto a igreja teve um poder maior. Com o advento do iluminismo, os discursos ligados às questões religiosas eles começam a ser questionados pela suposta elite científica que começa a surgir e questionar, entre outras coisas, o poder do clero. A partir daí, é necessário mudar a chave, porque muitas dessas economias ainda estão fortemente baseadas na exploração de mão de obra escravizada. E aí começa a ser um discurso de não, tudo aí é homem, são todos homens. No entanto, não somos iguais porque estamos dentro de uma escala de maneira diferenciada. A gente não está saindo todo mundo do ponto de partida. Nós aqui na Europa somos o ápice dessa civilização e esses outros povos, em especial os povos oriundos do continente africano, estão na aurora da humanidade. O paradoxo é que o continente africano todo já tinha contato com praticamente todo o continente africano e sabia da existência de impérios com organizações políticas muito mais complexas, inclusive, do que as que existiam na Europa. O desenvolvimento de matemática, de arquitetura sofisticada, utilização de mapa astral, mapeamento de estrelas, como, por exemplo, os utilizados pelos Dogon, que são válidos até hoje. Milhares de anos atrás, sem telescópio, sem Hubble, sem NASA, e grupos do continente africano já tinham localizado corpos celestes que só deveriam ser oficializados séculos depois. E ficou aí nessa conversa. Quando Charles Darwin lança a sua teoria das espécies, primeiro ele é refutado, acusado de heresia, vão tentar excomungá-lo, que para ele era um suplício, ele é um católico fervoroso, um homem muito religioso, Mas Darwin sempre deixou muito claro que a teoria das espécies estava falando das outras espécies animais que não a espécie humana. Isso não impediu que grupos de pensadores, taxonomistas, enfim, Gobineau, uma galera aí pesada, utilizasse a teoria das espécies para criar o que viria a ser chamado de darwinismo social. O darwinismo social vai reforçar a teoria de que há uma hierarquia na humanidade e que a Europa é o auge dessa hierarquia e a África, em especial, as populações do Kalahari, os bosquímanos, ou as populações Kwakiut ou Inuit, eram o mais atrasado que havia, impossibilidade de ser verificada em loco naquele momento. E a partir dessa perspectiva, tudo bem em que os povos mais evoluídos, e aqui cabe a palavra evolução, porque era a palavra como eles utilizavam, dominar os povos menos evoluídos. E a partir daí você normatiza mais uma vez todo esse processo de agressão, de violência, de exploração da força de trabalho de um grupo a partir de justificativas para que o seu componente moral, em tese, não seja abalado. Deixando tudo isso de lado, é importante a gente entender, por exemplo, Brasil aboliu a escravidão, com todo o engodo que nós aprendemos na escola, que a maravilhosa princesa Isabel, num ato de extrema bondade, escreveu uma lei libertando todos os escravizados do Brasil. Antes disso já havia mecanismos legais que eram para literalmente inglês ver. Já visto que com os adventos das revoluções industriais na Inglaterra, a Inglaterra se torna um ferrenho opositor de qualquer tentativa de comércio de mão de obra escravizada, chegando ao ponto de, quando ela estabelece que é ilegal e deixa de ser comércio e passa a ser tráfico, de navios ingleses afundarem navios negreiros
né, com toda a carga dentro. Então não foi, porque foi um movimento dos abolicionistas. Os abolicionistas eram, em sua grande maioria, os filhos da elite agrária brasileira, já no sabor do momento do que estava acontecendo na Europa, a mesma coisa pelo lado de lá, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não estou dizendo que não haviam pessoas que ideologicamente realmente acreditavam na igualdade entre as pessoas, mas a gente não pode ser inocente, né? Principalmente nos contextos que a gente está vivendo. Eu costumo brincar com os meus alunos, uma brincadeira pesada, que a mim não interessa o que aconteceu no 13 de maio de 1888. A mim interessa saber o que aconteceu no 14 de maio. Para onde foram essas populações? Né? Elas foram lançadas em que lugar? Com que perspectiva dentro de uma sociedade que não as queria, que não as entendia, inclusive como gente, ou entendia-os como gente de segunda classe, como gente inferior. Nos Estados Unidos havia uma falácia, e aí a gente tem que entender, por exemplo, a proporcionalidade. A população de afro-americanos, de escravizados nos Estados Unidos, sempre foi muito baixa em relação à quantidade de população branca, o que é completamente invertido no Brasil. Desde o começo da colonização, poucas décadas depois, a população escravizada já era 3 vezes maior do que a população de colonos. Isso se mantém até hoje, onde nós somos oficialmente 52% da população declarada negra, que é a soma de pretos e pardos. Tá. Os resultados do 14 de maio, eles estão na sociedade brasileira até hoje. Só que qual é o problema? Nós passamos por processos de transição sem nenhum tipo de conflito, em nenhum nível. Nem politicamente, nem socialmente. O poder não mudou de mãos desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. Então, como não houve conflito, não há confronto de certas situações que permitiriam aos indivíduos entender e perceber muito mais facilmente o seu papel, o seu lugar social. Por isso, da grande dificuldade que nós temos, nós criamos no Brasil algo que é atribuído a Paulo Freire, ou a Gilberto Freire, isso não é verdadeiro e não é correto, que é o chamado mito da democracia racial, mas ele existe. Né? O Estado vai promover em um dado momento a ideia de que a miscigenação é o cerne, é a base da construção social do Brasil, e que essa mistura está equilibrada, social e economicamente falando. E o advento da mestiçagem é forte, somos um país mestiço, isso é inegável, e esse é um problema porque chega um dado momento, inclusive, que alguns movimentos ativistas começam a buscar uma identidade preta forte demais, tirando a miscigenação da discussão do bojo, dificultando ainda mais que muitos indivíduos que não brancos se percebam dentro dos seus processos de identidade e reivindiquem e somem nas linhas do enfrentamento da luta antirracista. Para além disso, nós temos uma população não negra que se entende como branca, que faz de conta que não percebe o racismo, que o pratica no cotidiano e talvez não o pratique de maneira ideológica, o que não quer dizer com isso que eu vou passar a mão na cabeça deles. Eu acho que essas discussões já estão aí tempo suficiente para que as pessoas se apropriem e pensem direito em que papéis elas estão ocupando na sociedade, mas não é incomum, como aconteceu no vídeo que ocasionou isso aqui. Não é a primeira vez, e eu venho falando isso desde os meus primeiros vídeos, que quando eu uso expressões branquice, né, tá fazendo branquice, branco não pode ser protagonista na luta antirracista. Várias pessoas que eu nem sei se são brancas, porque em geral os avatares não condizem com suas imagens, então elas estão todas comodamente resguardadas, salvaguardadas pelo anonimato, ou pelo menos algumas delas, e que botam a carapuça e sentem-se ofendidas. Né? A população negra está aí há séculos sendo pretice, negrice, você só podia ser negro. Né? Negro, quando não caga na entrada, caga na saída. E todos esses adjetivos negativados, todas essas problemáticas que nós convivemos a vida inteira, e que durante muito tempo, inclusive rimos, porque fomos ensinados que aquilo era apenas uma brincadeira, quando devolvido para o algoz, faz com que o algoz sinta-se ofendido. E aí eu fico sem entender. Né? O que é que leva uma pessoa não negra, ou que é branca, ou que se pensa como tal? A gente tem 2 testes díspares para entender passabilidade e identidade étnico-racial no Brasil.
Aqueles que não sabem se são negros ou não, perguntem à PM ou a qualquer agente do Estado. Aqueles que pensam que são brancos ou que acham que são, vão para o Triângulo da Bíblia nos Estados Unidos e pergunte a um americano típico do Kansas se ele é branco. Qualquer dúvida vai ser sanada na hora. Tanto um grupo quanto o outro estará naquele exato momento livre de qualquer dúvida de qual é o seu papel dentro da sociedade. Dito isso, precisamos pensar, né? Nós, pessoas não brancas, como é que a gente tem que manter esses enfrentamentos, como é que eles vão se estabelecer, como é que eles vão se dar, o que é preciso, eu preciso conscientizar, eu preciso educar, eu preciso enfrentar, eu preciso de um enfrentamento violento, qual é o caminho? E as pessoas não negras precisam refletir de fato qual é o lugar delas na sociedade. E tem uns exercícios muito básicos. Entre em qualquer ambiente, dê um giro de 360 graus e perceba quem são as pessoas dentro daquele ambiente e qual função elas estão ocupando. Quem está em condições serviçais, quem está em especial em restaurantes, em locais sociais que, teoricamente, em pleno século XXI, estão ali para todos. Eu espero que eu tenha deixado as coisas um pouco escuras, mas eu quero convidar vocês para a gente fazer um experimento social ao longo do mês de novembro, ou pelo menos uma parte dele. Né? Eu gostaria que pessoas, independente da cor de suas peles, e eu quero deixar claro, eu estou discutindo política. Por isso, quando a gente fala que não existe racismo reverso, porque o racismo, entre outras coisas, ideologicamente compreende a dominação de um grupo por outro. E o grupo hegemônico, o grupo que domina politicamente, socialmente, economicamente, é o que é entendido como grupo branco, ainda que eles possam ser minoria numérica. Existe racismo entre minorias políticas. Eu posso ser racista com asiático. Eu posso ser racista com oriental. Eu posso ser racista com alguém do Oriente Médio. Né? E praticamos esse racismo. Ali no centro tem um bocado de China. É um bocado de coreano ali que faz yakisoba. Você já foi lá perguntar se ele é coreano, de que parte da Ásia ele vem, se ele é asiático, de repente ele é brasileiro, nasceu aqui, a família já está aqui há 3, 4 gerações, mas nós criamos os preconceitos para estabelecer o lugar do outro. Agora, racismo reverso, branco não é alvo de racismo. Eu chamar um branco de branquelo é discriminação, não é racismo. Então isso precisa ficar introjetado na cabeça das pessoas, porque isso é meio doente, é adoecedor, tanto para quem ouve quanto para quem fala, porque assim, graças ao Lorum eu não confronto esse tipo de gente no meu cotidiano, porque eu não sei qual seria a minha reação. Se eu ia dar risada, se eu ia ignorar, né, se eu ia ser tomado pelo espírito da educação e didaticamente explicar que aquela pessoa está completamente equivocada e que ela precisa estudar. Mas o que eu quero de vocês é que, junto com os comentários, caso eles venham, eu espero que venham, que me mandem relatos de situações que vocês pensam ser ou não fruto de racismo, para que a gente faça uma espécie de mapeamento. Porque existe essa dificuldade. Eu conheço pessoas negras que já viraram para mim e falaram: poxa, professor Jorge, eu nunca fui alvo de racismo. E eu respeito a opinião da pessoa. Ela não percebeu, ela não entendeu, ela não compreendeu, ela até entende que existe, mas na percepção dela, ela acredita que ela não foi alvo. Né? E eu quero esses depoimentos tanto de pessoas não negras quanto de pessoas entendidas como brancas, para que a gente comece a pensar e, como eu venho dizendo em todos os vídeos, propor soluções. Os problemas, eles estão aí, eles estão dados, e a gente não tem mais como continuar fugindo ou ficar tentando escamotear, usando eufemismos ou palavrinhas bonitas para tentar resolver a situação. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez pela audiência de vocês, aguardo os comentários. E a gente segue aí na luta, cada vez mais, e agora mais do que nunca, e nesse mês mais do que nunca, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado.